Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o professor Pedro Júnior. Estamos com mais um estudo para professores jovens. Na ocasião, estudaremos a 12ª lição. Nossa lição já está acabando, faltam apenas mais uma lição para terminarmos esse trimestre ao qual estamos estudando a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O título desta lição é Da circuncisão e dos alimentos sacrificados aos ídolos. Você já ouviu falar de circuncisão? Você já ouviu falar da discussão sobre alimentos sacrificados aos ídolos? Pois bem, é sobre isso que nós trataremos nesta aula. O texto do dia nos diz: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Como síntese da lição, nós temos: o que salva o ser humano não são os rituais religiosos, mas a fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Nós temos 3 objetivos na aula de hoje. Primeiro, mostrar a circuncisão no Antigo Testamento. Segundo, conhecer a circuncisão e o cristianismo. E terceiro, saber a respeito dos alimentos sacrificados aos ídolos em Corinto. Então, hoje nós estudaremos essa lição a respeito da fala e do ensinamento do apóstolo Paulo, quando se refere a questões sobre circuncisão e os alimentos sacrificados aos ídolos. Tudo indica que alguns crentes estavam dando ouvidos aos judaizantes, aqueles judeus convertidos, porém ainda imersos em uma compreensão de salvação nos moldes do judaísmo e não nos moldes do cristianismo. Então a igreja de Corinto estava sendo atacada, digamos assim, por esses ensinamentos judaizantes que acabavam fazendo com que eles desejassem que os novos convertidos também se tornassem judeus como eles. Então, os judaizantes pregavam a observação restrita da lei na sua íntegra. E nisso estava incluído o ato de se circuncidar. Então, é importante nós refletirmos. É muito atual essa questão para os nossos dias, embora com outras conotações, mas muito relevante para o nosso estudo em pleno século XXI. Texto bíblico. O texto base para essa lição se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 18 e 19. Depois, 1 Coríntios, capítulo 8, versículos do 2 ao 5. Leiamos. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Agora, capítulo 8, versículos 2 a 5, nos diz: e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, aí a lição termina o seu texto bíblico aqui do versículo 5 do capítulo 8, mas nós iremos ler o versículo 6 para que possa haver um complemento. Então, capítulo 8, versículo 6, dando continuidade à leitura. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Graças a Deus. Pois bem, como introdução, é preciso sabermos que na igreja em Corinto havia alguns judeus convertidos a Jesus Cristo. Alguns deles eram influentes e mantinham ainda regras e costumes do judaísmo, conhecidos também como os judaizantes.
Muitos desses costumes contrariavam a mensagem do evangelho, do cristianismo, os moldes ou o molde que deveria ser seguido pelo novo povo, o cristão, não o judeu, não o gentio, mas o cristão, que era tanto judeu quanto gentil, convertido. Judeus e gentios convertidos agora ao cristianismo eram cristãos. Por isso, havia uma divergência conceitual sobre compreensão do que Deus requer do homem. Os judaizantes queriam padronizar o cristianismo nos moldes do judaísmo e não podiam. E esta lição retrata, mais uma vez, uma dessas questões, desses problemas que a igreja de Corinto acabou passando, né? Acabou se levantando esse tipo de problema na igreja de Corinto. Por isso, o embate entre os judeus convertidos a Jesus e o apóstolo Paulo foi constante durante todo o seu ministério. Então, nessa lição, nós veremos especificamente questões sobre a circuncisão e alimentos sacrificados aos ídolos. Começaremos, então, pela circuncisão. O ponto 1 da lição, o primeiro tópico, nos diz a circuncisão no Antigo Testamento. Embora estejamos se pautando num texto do Novo Testamento, 1 Coríntios, essa tarefa de se circuncisar era missão do judeu, nascida essa cultura em Abraão, incentivada pelo próprio Deus. Olha o que a lição nos diz. A circuncisão é a remoção do prepúcio. Que é isso? Uma pele que cobre o órgão sexual masculino. Deus estabeleceu a circuncisão como um sinal para a sua aliança com o patriarca Abraão. Desde Abraão que esse costume é mantido na nação de Israel. O Senhor prometeu que faria de Abraão uma grande nação. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 12, capítulo 17. A partir dele, todos os seus descendentes do sexo masculino, a partir de Abraão, deveriam fazer a circuncisão como um sinal externo e visível da aliança com Deus. A aliança veio anterior à circuncisão. Porém, a circuncisão evidencia, mostra, é algo físico, material desta aliança. O ritual da circuncisão deveria ser realizado em qual momento ou período da vida? 8º dia de nascido. Jesus, por exemplo, foi circuncidado ao 8º dia de nascido. 8º dia de vida, e simbolizava a inserção do indivíduo no povo eleito pelo Senhor, segundo a promessa feita a Abraão. Isso era tão sagrado que a desobediência a essa ordenança divina resultaria até na expulsão da comunidade. Você está expulso da comunidade. Isso poderia significar vagar pelo deserto sem rumo, ser transformado em escravo e até mesmo morrer. Então é importante esse contexto histórico para sabermos que a circuncisão não nasce no Novo Testamento. Nasce em Abraão. A circuncisão também tinha uma função em relação à saúde do homem e da mulher. Considerando as condições de vida dentro de um ambiente nômade, ou seja, eles não tinham residências fixas, era constantemente mudada a sua habitação. Ora estava em um local, quando aquele local não lhes favorecia um conforto, partiam para outro lugar, em busca sempre de melhorias de conforto e um bem-estar. Então era uma situação nômade, como de Abraão e de seus descendentes. Se lembra da história de Abraão, iremos encontrar sempre ele mudando de cidade, sempre mudando de habitação. Pois bem, a circuncisão não ficou só no período de Abraão. Ela acaba se tornando para o povo judeu requisito da lei, acaba se tornando em legislação, termos legais. Vejam, a prática da circuncisão, e aí um detalhe importante, não nasceu propriamente dito em termos mundiais em Abraão, tá certo? Outros povos já tinham esse costume. Nosso comentarista, pastor Natalino das Neves, vai trazer isso, essa informação no seu livro de apoio. Então, a circuncisão nasce em Abraão como primeira prática de circuncisão foi Abraão que fez. Não. Outros povos já tinham essa cultura. Mas em Abraão,
é a gênese dessa prática na nação de Israel, no povo judeu. Posteriormente, em Moisés, esse ato se torna lei. Então, a prática da circuncisão, iniciada por Abraão, com o tempo passou a ser um requisito obrigatório da lei mosaica. Onde nós encontramos isso? Levíticos, capítulo 12, versículo 2 e 3. A não observância dessa regra poderia ser punida com morte. Então, observe que, tanto em Abraão e agora na lei, quem não se submete a este pacto, a esta circuncisão, poderia ser punido até com morte. E, mais uma vez digo, exclusão total do povo, da comunidade. Sua importância também era evidenciada com a obrigatoriedade de ser feita no 8º dia, nos mesmos moldes que em Abraão. No Novo Testamento, Paulo mostra aos Coríntios a importância da circuncisão espiritual. E aí, jovens, é importante nós pensarmos agora esse novo conceito de circuncisão para os nossos tempos atuais. E quando eu me refiro a tempos atuais, eu toco também o tempo de Paulo, nos primeiros séculos. E nos nossos dias também. Dificilmente, pelo menos aqui no Brasil, né, a grosso modo falando, nós entraremos em disputas sobre querer se circuncidar. Eu penso que essa questão aqui no nosso país já está um tanto quanto resolvida. Por exemplo, eu nunca vi nenhum jovem nas congregações que eu conheço questionarem ou quererem se circuncidar. Mas esse ensinamento da circuncisão ganha um novo significado nos tempos atuais e essa compreensão surge a partir da revelação de Deus dada ao apóstolo Paulo. Então ele vem trazer agora uma nova compreensão, embora ele não tenha sido o primeiro a falar sobre isso. Jeremias, por exemplo, Jeremias capítulo 4, versículo 4. Deixe-me ler rapidamente para nós entendermos esta nova compreensão da circuncisão. Jeremias, capítulo número 4. Jeremias, capítulo número 4. Jeremias, capítulo 4, versículo 4. Circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem a apague, por causa da malícia das vossas obras. Então o profeta Jeremias, já naquele período, bem anterior ao nascimento de Jesus, portanto, anterior ao cristianismo, já trazia essa nova compreensão de ser circuncidado não na pele, não no prepúcio masculino, mas no coração. Retirar esse prepúcio do coração é uma mudança de vida, é uma nova postura, é ser separado para Deus, santo na presença de Deus, e isso ser o sinal no coração, na vida, no procedimento cotidiano, e não apenas na pele, no físico, no carnal, no material. Contudo, Paulo vai trazer esta nova compreensão no Novo Testamento, mostrando aos Coríntios a importância da circuncisão espiritual, alcançada como? Mediante a fé em Jesus Cristo. Para fecharmos o primeiro tópico, o subtópico 3 vai nos dizer: a lei e a circuncisão não libertaram o povo judeu da escravidão do pecado. Tomando como base o texto que lemos em Jeremias, essa nova fala do apóstolo Paulo sobre circuncidar não só no físico, mas nas questões espirituais ou na questão espiritual, é possível observar que o ato de se circuncidar não impediu a nação de Israel de pecar deliberadamente contra o Senhor. Portanto, se afastarem de Deus, estarem mortos em delitos, em ofensas, distantes da glória de Deus, como a nação gentílica. Então é importante observarmos isso, que aquele sinal na pele, embora sirva como uma marca do povo judeu, de um pacto de Deus com Abraão, e a partir dele com toda a nação judaica,
não garantia a fidelidade do povo ao Senhor. Nós vemos na história dos hebreus, dos judeus, que em todo o tempo eles se distanciavam e voltavam da presença do Senhor. Se distanciavam e voltavam outra vez. E aquela marca não foi capaz de sustentá-los. É por isso essa nova compreensão, a necessidade dessa nova compreensão. Vamos nos circuncidar, porém, espiritualmente falando, nos nossos corações. Os judeus se achavam superiores aos gentios por serem herdeiros da promessa feita por Abraão, por terem esse pacto, por serem diferentes das outras nações. Eles mantinham sua identidade e exclusivismo por meio do ritual da circuncisão, que apenas aumentava mais a arrogância e hipocrisia. Então, às vezes, era circuncidado na carne, mas o coração totalmente incircunciso, profano, longe de Deus, não adianta. Então, um homem gentil, por exemplo, mesmo sem ser circuncidado na pele, mas sendo circuncidado de coração, era mais importante. Glória a Jesus. Os rituais e as práticas de purificação e pretensa santificação não foram suficientes para alcançarem a tão sonhada justificação diante de Deus. A justificação do homem se dá mediante a fé no Filho de Deus. Não há nada que o homem e a mulher possam fazer para ser salvo, a não ser pela fé no sacrifício salvífico de Jesus. Mediante a fé nós seremos salvos. Glória a Deus. E uma vez salvos, os frutos, os bons frutos, o fruto do Espírito, uma nova postura, um novo homem, uma nova mulher, nasce dentro de nós. Aí as boas obras acompanham o salvo. E não as boas obras viabilizam a salvação. Não, é o contrário. Ok? Prossigamos. Tópico 2. A circuncisão e o cristianismo. Abraão, Moisés, a lei, nós já discutimos isso. E agora, no cristianismo, esse tema ainda é muito relevante. O Concílio de Jerusalém deliberou a respeito da questão da circuncisão. Houve um concílio em Jerusalém, por volta do ano 50 depois de Cristo, anterior à carta de Paulo aos Coríntios, que nós estamos estudando. Então, Paulo já responde essas questões também baseado nesse concílio em Jerusalém, que foi nada mais nem nada menos de uma reunião dos apóstolos, Paulo, Barnabé, entre outros irmãos, sobre questões que apareciam como agentes divisores da igreja. Gentil e judeu. O judeu quer que o gentil siga à risca toda a lei judaica, costumes judaicos. Não. Então, foi preciso esse concílio, essa reunião, esse acordo para se estipular o que deve ser observado pelo cristão judeu e gentil. E não um entrar na cultura do outro. A divisão do que é cultural e do que é, de fato, desejo de Deus para os crentes no cristianismo. A expansão do evangelho para os territórios gentílicos, por meio da evangelização, faz com que muitos conflitos com relação à circuncisão e outros temas surjam. Então, houve o concílio, onde Paulo, Barnabé e alguns apoiadores da igreja em Antioquia, juntamente com os apóstolos e anciãos da igreja em Jerusalém, se uniram. Onde nós vemos isso? Atos capítulo 15, do 1 ao 29, Gálatas 2, do 1 ao 10, também é citado esse concílio. O concílio teve como principal atribuição definir o que deveria ser observado pelos cristãos gentílicos e quais seriam as práticas exclusivas dos judeus. A decisão foi de que a circuncisão seria observada somente pelos judeus. Então, você é judeu? Continue se circuncidando. Você não é judeu? Não precisa se circuncidar para ser salvo, para adentrar a comunidade cristã. Era o que os judaizantes queriam fazer. Colocar sobre os gentios um jugo que nem eles mesmos poderiam suportar. Todavia, infelizmente, o concílio não extinguiu os conflitos entre os judeus convertidos e os cristãos gentílicos. Se tivesse extinguido, não haveria necessidade do apóstolo Paulo responder sobre questões da circuncisão. Mas ainda foi necessário ele o fazer. Na igreja em Corinto, não se deveria fazer distinção entre circuncisos e incircuncisos. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 18, nós vemos isso, e é o subtópico 2
que nos traz esse esclarecimento. Paulo demonstra em algumas de suas cartas, em especial em Romanos, que tem um verdadeiro tratado, uma verdadeira dissertação sobre a circuncisão, no seu capítulo 4. É importante que você, jovem, leia. Que Abraão não foi justificado por meio da circuncisão. Isso é muito interessante. Não foi justificado por meio da circuncisão, mas sim pela sua fé no Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer que a fé de Abraão, ele creu na promessa, ele acreditou, ele teve fé, e isto lhe foi imputado como justiça. Então, Abraão não foi tido como justo por causa do ato de se circuncidar. Foi anterior. A circuncisão é só um sinal físico do que já tinha acontecido anteriormente na vida de Abraão. Ele já tinha sido justificado pela fé. Por isso que ele é o pai da fé. Muitas pessoas querem entender esse ato da circuncisão como garantia para ser salvo, sobretudo naquele período. Mas o apóstolo Paulo combateu isso veementemente. Abraão, que é a grande figura no judaísmo, sobretudo nessas questões concernentes à circuncisão, em Abraão é possível enxergar, observar nas Escrituras, o apóstolo Paulo nos revela isso, que a justificação dele foi anterior à sua circuncisão. Ele afirma que tanto os judeus quanto os cristãos são descendentes espirituais de Abraão, espirituais. Então, aos Coríntios, ele orienta: quem está circuncidado, continue. Quem não está circuncidado, continue também. A igreja pode ser formada por pessoas circuncidadas e não circuncidadas. E isso sem problema nenhum. É a diversidade dos povos. Não se pode impor um julgo cultural de um povo, por exemplo, a circuncisão, no caso do judeu, para o gentil. Senão todos nós agora teríamos que se circuncidar. Ele deixa bem claro que a circuncisão é apenas um sinal externo para os judeus e não implica diretamente em ou na salvação. Não implica. Você pode ser circuncidado e, infelizmente, perder a sua salvação. Você pode ser incircunciso e ganhar a sua salvação. Porque é mediante a fé no sacrifício salvífico de Jesus. Só a fé. Só a graça de Cristo. Glória a Deus. Para fechamento do segundo tópico, temos a verdadeira circuncisão é a do coração. Mais uma vez retomamos aquela discussão que tecemos anteriormente. Os judeus ensinavam, mas não praticavam a lei. Eu sou circuncidado judeu, mas não pratico a lei. O que vale? Por isso que Jeremias e o apóstolo Paulo agora fazem questão de frisar: circuncisão no coração é o mais importante. Portanto, de nada valeria um sinal externo se as práticas não condiziam com o que se ensinava, ou com o que ensinava. Paulo afirma que a verdadeira circuncisão é a que ocorre, ou é a que ocorrer no interior do ser humano, em seu coração, que só pode ser realizada pelo Senhor. Romanos 2. Entretanto, isso não significa que o exterior não é importante, mas sim que a verdadeira transformação deve acontecer de dentro para fora. Aí traz um tema muito interessante. A minha aparência não diz quem eu sou verdadeiramente. Jovens, é necessário nos preocuparmos para além da aparência externa, que não deve ser tratada de qualquer jeito, deve ser tratada com muito temor, sabedoria, compreensão de Deus, prudência, aparência externa. Mas o interior é que diz, de fato, quem nós somos. Então tem pessoas travestidas de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Olha que complicado isso. Observe aquele irmão orando no templo com as suas mãos levantadas, em pé. Deus, obrigado porque eu não sou como um deles. E por dentro, como ele estava? É importante refletir sobre isso. O interior diz quem de fato nós somos. Glória a Jesus.
Já tratamos muito sobre circuncisão. Foi um debate construído na igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo, sabiamente, os exortou. Ah, então o judeu não precisa se circuncidar mais? Não. Circuncide. É uma tradição do seu povo. Foi um pacto de Deus com o seu povo. Agora observem, viu? Não basta só ser circuncidado na pele. É preciso ser circuncidado no coração. E gentil, não precisa se circuncidar. Isso não é tradição vossa. E nem pré-requisito de Deus para o cristão. Não. Seja circuncidado sim, mas no coração. E resolveu a discussão sobre isso. Como fechamento, nós vamos tratar sobre o segundo ponto. E assim cumprir o nosso terceiro objetivo, que é saber a respeito dos alimentos sacrificados aos ídolos em Corinto. Alimentos sacrificados aos ídolos. Primeiro ponto, se não recorrermos a questões históricas, nós não entenderíamos muito bem. Então, a nossa lição já traz, e o nosso comentarista do seu livro de apoio nos traz mais subsídios, os famosos açougues em Corinto nos dias de Paulo. Então, observe, no primeiro século, os mercados da cidade de Corinto vendiam as sobras das carnes dos animais que eram sacrificadas aos ídolos nos templos pagãos. Comprar nesses açougues era uma rotina normal na cidade. Não era problema para os seus habitantes, com exceção da comunidade o quê? Judaica, que estava também em Corinto. E estava na igreja. Olha o problema agora. Judeus, gentios. Para o gentio comprar nesse açougue, não tinha problema. Para o judeu já tinha. Vamos ver no que isso vai dar. Naquela época aconteciam também algumas festas dos pátios dos templos dos ídolos, dos quais todas as pessoas podiam participar livremente. Capítulo 8, versículo 10, nós vemos isso, de 1 Coríntios. Em Corinto, para uma grande maioria, essa era praticamente quase a única oportunidade de poder comer carne. Existiam esses açougues, as carnes vinham dos templos, os próprios açougues estavam diretamente ligadas ao templo, sendo de administração pública ou privada. E agora era normal o comércio de carnes, outrora sacrificadas aos ídolos. Para o gentio não tinha problema. Muitos cristãos da igreja continuavam comprando essas carnes. Antes de se converterem ao cristianismo, comiam normalmente. Quando se converteram, continuavam comendo. E para eles não havia problema nenhum. Agora, o judeu, quando olhava isso, se escandalizava. Observe que o primeiro escândalo já era da circuncisão. O povo não é circuncidado, vai ser salvo, não. A gente já resolveu esse problema, acredito eu. Segundo ponto. Esse povo aí gentil está comendo carne sacrificada aos ídolos. Misericórdia. Olha o problema. Ponto 2. Comprar carnes sacrificadas aos ídolos. Com a chegada do evangelho na cidade de Corinto, as práticas idólatras, como a compra de carne que foi sacrificada aos ídolos e que eram vendidas nos açougues, começou a gerar conflitos entre os crentes. Alguns membros continuaram comprando desses açougues e comendo, normalmente, os gentios, sem preocupações, enquanto os outros, judeus, influenciados pela crença judaica, deixaram de comprar desses açougues por serem carnes sacrificadas aos ídolos. Comer alimentos sacrificados aos ídolos também foi um dos principais assuntos, junto com a circuncisão na Assembleia, lá no Concílio de Jerusalém. Atos 15, nós vemos isso. Para os cristãos de origem judaica, comer da carne sacrificados aos ídolos era ser semelhante ao que fazia os sacrifícios. Eu não posso comer dessa carne sacrificada aos ídolos. Por quê? É como se eu estivesse sacrificando aos ídolos. É a mesma coisa, não tem distinção para mim. O judeu entende. Aí surgem as orientações paulinas e conselhos a respeito desse alimento, que eram sacrificados aos ídolos. Paulo traz duas orientações importantes. A primeira orientação era para os crentes mais maduros e que não acreditavam em outros deuses além do único Deus criador. E aqui é o primeiro ponto que eu quero destacar. O apóstolo Paulo recorre ao monoteísmo, que é a base tanto do judaísmo quanto do cristianismo, de ter só um único Deus verdadeiro. Ora, se é um único Deus, subentende-se que não existem outros deuses. Não existe. Isso é tudo conversa. Só existe o meu Deus verdadeiro.
Pautados nessa compreensão, por que eu me preocuparia com um alimento sacrificado a um suposto Deus que para mim nem existe, porque eu só creio em um único Deus? Olha que interessante. Olha o argumento tecido por Paulo. Coríntios, vocês dizem que é o único Deus verdadeiro, nós cremos nisso. Então não há razão para nos preocuparmos se essas comidas estão sendo oferecidas a ídolos que não existem para nós. Parte da comunidade, sobretudo gentílica, da comunidade cristã, sobretudo de origem gentílica, tinha esse entendimento. E o Paulo os chama de maduros. Maduros. Mais desenvolvidos na fé. Com mais entendimento. Mais liberdade. Mas existia na própria igreja também os crentes vindos do judaísmo. Então, esses irmãos judeus tinham muita dificuldade de entender essa compreensão paulina. Não. Eu sei que só tem um Deus verdadeiro, mas como é que eu vou comer ou aprovar que algum irmão aqui da comunidade cristã coma uma comida sacrificada aos ídolos? Como? Não, eu não posso aceitar uma coisa dessa, não. Está errado. É a mesma coisa que está oferecendo o próprio manjar, o próprio sacrifício ao ídolo. É a mesma coisa. Comer é a mesma coisa que está oferecendo. A segunda orientação é para aqueles crentes mais fracos, Paulo diz, que acreditam em um único Deus, mas na prática temem os falsos deuses. Porém, o mais importante é o fato de que Paulo recomenda que a nossa liberdade, aqui está o cerne da questão, não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Versículo 9. Ele é bem enfático ao afirmar: pelo que, se o manjar escandalizar meu irmão, nunca mais comerá carne, para que meu irmão não se escandalize. Os crentes maduros deveriam evitar comer a carne oferecida aos ídolos, se isso fosse prejudicar de alguma forma a fé, a consciência dos irmãos mais fracos. Jovens, nós estamos aqui em um cenário onde geladeira não existia, não. Então, diariamente, aqueles templos pagãos, nos templos pagãos, aconteciam diariamente rituais de sacrifício. Então, era muita carne, muito animal morto. Então, o resto ali que ficava do sacrifício era colocado nesses açougues para dar fim, para vender. Algumas espécies de festas beneficentes também eram feitas nos pátios dos templos pagãos e muitos crentes iam lá comer. Não tinha esse negócio de comprar carne e guardar na geladeira, não. Então, era a oportunidade de comer, era aquela. Para muitos, a única oportunidade. Só que a grande compreensão agora, e se eu fosse resumir uma palavra, eu diria o amor. O amor numa perspectiva de se preocupar com o outro. Paulo está dizendo, você que é mais forte, entende que comer essa comida não influencia em nada na sua vida espiritual, na sua salvação. Por quê? Tudo é de Deus. A terra e a sua plenitude. Oro ali e como para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, faças tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer isso na sua carta. Então essa é a compreensão dos mais fortes, dos mais entendidos. Porém, olha que interessante. Logo no início do capítulo 8, o apóstolo diz uma coisa muito interessante. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Agora, no capítulo 10, versículo 29. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro. Pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem. E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças. Ele está se referindo ao alimento. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Corinto. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. 28, versículo do capítulo 10 ainda.
Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Que consciência é essa? Nós já lemos, não a consciência da pessoa, mas a consciência do outro que olha e diz, meu Deus, está reprovado. Como ele está comendo uma comida dessa? Não estou acreditando numa coisa dessa, não. É essa a compreensão. Nos dias atuais, se tem alguma coisa que eu entendo que não vai influenciar na minha vida espiritual, por exemplo, uma comida, tem gente que até hoje se receia, fica meio assim em comer algumas determinadas comidas, ok? Aí eu sou aquele crente mais maduro. Eu entendo que não tem problema nenhum. Eu entendo que eu posso comer. Mas, para além da ciência que nós vimos no versículo 1 do capítulo 8, para além dessa compreensão, o que importa, o mais importante, é o quê? O amor. E o amor, nessa perspectiva, diz: não seja uma pedra de tropeço na vida do seu irmão. Não atrapalhe ele. Será que você não pode se abster dessa comida para ajudar o seu irmão? Para os dois estarem bem? É fácil? Não. Mas é necessário. É o amor, é o cristianismo. Eu não posso alertar essa pessoa, não. Eu não posso dizer, rapaz, desse de besteira, a gente pode comer isso daqui não tem problema não. Olha aqui o que o apóstolo Paulo diz. Eu posso dizer isso? Pode. Mas qual é o conselho? Ele já tem essa compreensão que não pode. Ele já leu também esse texto e ainda acredita que não pode. Então, para evitar problema, o mais forte sempre sustenta o mais fraco. Então, não come. Então, deixa para lá. Deixa para outra oportunidade. Para que não haja divergência na congregação. Amém? Então, espero que, de algum modo, nós tenhamos contribuído para o seu crescimento espiritual, para crescermos um pouco mais na graça e no conhecimento de Deus. Conclusão. Na lição de hoje, vimos que havia vários conflitos entre os judeus convertidos a Jesus Cristo e os crentes gentios em Corinto. Quanto à circuncisão, Paulo é bem claro em suas orientações. Cada um fique como está. Pois a circuncisão não passa de um ritual externo com significado para os judeus. Quanto à carne sacrificada a ídolos, ele esclarece que os ídolos nada são e que só existe um Deus. Mas, para evitar conflitos entre os irmãos, não se comesse a carne sacrificada e que eram vendidas nos mercados da cidade. Pronto, para evitar conflito. Não esqueça de compartilhar este vídeo. Não esqueça de escrever na lista de frequência, caso esteja na descrição do vídeo. Que Deus lhe abençoe, lhe dê uma semana abençoada e próxima semana estaremos juntos novamente, no sábado ao meio-dia, em nome de Jesus. A todos a paz do Senhor.